Bem-vindo ao Mente Empreendedora, com William Câmara e Gustavo Oliveira. Fala galera, beleza? Gus aqui. William Câmara por aqui. O episódio de hoje é o seguinte: a raiva como força motriz do crescimento profissional. Esse é um tema que normalmente é bem polêmico, né? Porque normalmente a gente interpreta a raiva como algo ruim, algo que a gente tem que fugir, algo que a gente tem que controlar, algo que a gente tem que eliminar da nossa vida. Só que a grande questão é, você como profissional ou pessoa no seu dia a dia, tem como você eliminar esse sentimento? Não tem. Você vai sentir. A gente tem que aprender a trabalhar, a gerenciar todo tipo de sentimento, né? A gente aprende com maestria a administrar os bons sentimentos e os ruins a gente foge, como se isso fosse resolver a equação. Então, já que não tem como fugir da raiva, você vai continuar sentindo raiva até o final da sua vida. Basta apertar o botão certo, basta pisar no seu calo correto. Então, como a gente faz isso para que, além de não ser um negócio destrutivo na sua carreira como líder, pelo contrário, você use isso como uma força de crescimento? Você quer trabalhar um pouquinho mais essa ideia de como as pessoas trabalham sentimentos negativos? Quais são as duas formas mais comuns, né, que as pessoas trabalham sentimentos negativos, tais como a raiva? A tendência geralmente é ou explodir, você vai lá e dá um soco em alguém, joga alguma coisa no chão, dá um grito, ou você fica quieto ali, se corroendo por dentro. Geralmente essa é a única forma, que é uma expressão, é uma forma de você metabolizar aquele sentimento, né? Ou joga para fora, não quero isso, ou não, para não colocar para fora de uma forma desorganizada, você deixa aquilo implodir dentro de você, que também não é bom. Aí as pessoas ficam doentes e assim por diante, né? Não, são duas formas não tão úteis de usar raiva, né? Mas esses dias eu estava ouvindo uma explicação que eu achei interessante, que falava sobre emoções, né? Muitas vezes a gente acha que uma emoção positiva é o oposto de uma emoção negativa. E eu gostei quando a pessoa tirou a emoção positiva de um extremo e colocou junto com a emoção negativa. E colocou essas duas emoções, elas fazem parte do mesmo extremo, que é o emocional. E o outro extremo é o racional. Muitas vezes a gente não administra emoções porque a gente não pensa. Não dá tempo de você parar e criar uma estratégia racional, mental, inteligente para canalizar para o que você deseja, certo? É verdade. E aí essa forma de canalizar, né? Tá, mas como é que eu faço isso, né? Como é que eu canalizo, então? Já que não é o adequado, reprimir, né? Que eu posso ficar doente, posso implodir. Explodir, porque eu vou estragar relações, eu vou me prejudicar, eu vou gerar uma série de problemas se eu vou explodir. Então, qual a saída? Então, essa que eu acabei de comentar. Tem que transformar, tem que canalizar. Tem muitas formas, né? Eu acho que a gente podia citar aqui umas 3, para ficar bem claro e bem exemplificado. Eu vou começar com uma delas. E para começar com essa daqui, eu vou citar uma vez uma entrevista com o Tom Brady, que é um dos maiores quarterbacks da história, né, do futebol americano. Se você não conhece, o futebol americano é aquele que joga com a mão, não joga com o pé. E quarterback é aquele cara que faz lançamento. O Tom Brady foi um multicampeão, um dos principais nomes da história desse esporte. Ele foi casado com a Gisele Bündchen, enfim, já separaram, mas isso não é o caso. E numa entrevista, ele confessou um dos segredos que ele tinha do sucesso, que era a utilização da raiva. Então, eu vou traduzir aqui a frase dele. Ele fala o seguinte: você tem que criar e usar um monte de diferentes emoções para aumentar o seu senso de foco e atenção, né? De ficar muito ligado no jogo. Porque o cara tem que tomar decisões ali no jogo, né, muito rápidas, um quarterback, né, e muito raciocinadas, e não emocionais. E ele fala que a raiva era um excelente motivador para ele nesse aspecto. Ou seja, se você fosse lá provocar ele antes do jogo, era um mau sinal. Dizem também, essa daí eu não ouvi ainda, uma declaração do Messi, né, de futebol com o pé, ele falando isso. Mas eu já vi outras pessoas citando o Messi nesse sentido também. Se você quer ver o Messi jogando muita bola e destruir o jogo, vá lá e provoque ele, deixa ele com raiva.
o cara vira um demônio no jogo e acaba com o jogo. Quer citar mais algumas outras? Eu acho positiva essa provocação, porque você está ativando emoção. Então, às vezes a pessoa está sem emoção, ela está sem esse elemento de motivação, sem aquele combustível chamado emoção, que vai fazer a pessoa ter mais garra, mais motivação para fazer o jogo. Eu gosto daquele exemplo da represa. Uma represa de água, você faz uma barreira, ela faz uma represa de água, aquela represa, se ela explode, ela inunda tudo lá embaixo. Se você deixa ela ali, ela não vai servir para nada. Agora, se você aprende a canalizar ela numa turbina hidrelétrica, né, você gera energia para uma cidade inteira. Então, acho que essas provocações aí desses jogadores eram provocações, vamos dizer assim, positivas, para eliciar o sentimento, essa paixão para o cara jogar bem, para o cara realmente direcionar para algo, uma motivação grande. Eu acho que o terceiro, né, e o último aí exemplo que a gente pode dar, pode ser o do aprendizado, né? Ou seja, a raiva ela pode ser um propulsor do aprendizado. Quem nunca passou por situações terríveis, né, de muito desgosto, frustração, etc., te deixou com muita raiva. E aí você pode implodir ou pode gerar uma confusão por causa daquilo, ou você pode aprender alguma coisa nesse sentido. Não sei se você quer compartilhar algum exemplo que você se lembra aí, Will. Olha, se eu fosse ficar com raiva com todo mundo que passou a perna em mim nos negócios, cara, eu não dormiria mais de raiva. Então, o que eu trago eu vou criando elementos que vão administrar melhor as minhas decisões, minhas tomadas de decisão nos negócios, né? Então, as parcerias que eu faço, as pessoas que eu deixo participar do meu dia a dia. Então, eu não vou dizer que eu não fique com raiva momentaneamente, fico, mas em alguns instantes eu já consigo, aprendi mais uma. Então, legal, agora nessa eu não caio mais. Nessa situação eu não entro mais. Aprendi aquilo. Ou seja, não é que você não vai sentir raiva, você vai, só que você não deixa ela tomar conta do cenário e conduzir as suas ações dali para frente, né? Eu me lembro de um filme que era demais, era o filme chamado Ponte dos Espiões. Já assistiu esse filme? Né? Já, muito bom. Tinham dois espiões, um bem velhinho e um espião novo, todo fortão, ágil, fazendo uma bagunça, cheio de emoção e colocava explodir, atirava em todo mundo, fazia uma bagunça. E aí o espião mais novo chegava para ele, mas você não tá sentindo isso? Você não coloca isso para fora? E ele só respondia com uma frase: vai ajudar se eu ficar ansioso, todo desbaratinado, vai ajudar a resolver o problema? Não vai. Então, assim, tem hora que não adianta você ficar expressando uma coisa que não tem função alguma. É inútil. Então, hoje, quando eu sinto raiva, eu faço isso virar uma motivação para fazer alguma coisa, seja um exercício, né, como a gente comentou agora, desses jogadores, né? Sentir uma emoção forte, não consigo ingerir, eu vou andar, vou pedalar, vou montar alguma coisa, mexer com as mãos, sabe? Expressar isso, ou assimilo o que eu aprendi, viro a página e seguir adiante, né? Senão, você não vive mais, você vive para sentir raiva. É isso aí. E esses jogadores, né, que deu exemplo, eles podiam ser expulsos do jogo, usar a raiva de uma maneira ruim, prejudicial. E eles conseguem canalizar e usar como um motivador. Tem um exemplo que até conecta com um episódio que a gente gravou sobre pra gente não como um profissional não ficar obsoleto, né? Como a gente está sempre atento a aprender, né? Muitas vezes numa equipe você tem que educar alguém, você tem que dar alguma informação e você fez aquilo da melhor maneira que você pôde. Você delegou uma tarefa ou passou alguma coisa para a tua equipe e, de repente, aquele querido ali faz tudo errado. E você pode ficar com raiva daquilo que não saiu certo, mas, na verdade, você tem que aprender com a situação. Você não passou certo ou a pessoa não entendeu tudo que deveria, você tem que modificar a tua forma, você tem que inovar na forma de passar aquilo. Não adianta passar raiva, não adianta ficar bravinho aí que não vai resolver nada, né? Vamos deixar espaço para o erro, vamos melhorar o processo, vamos virar a página e seguir adiante e fazer melhor da próxima vez. Né? E até esse nosso bate-papo aqui, né? Olha como a gente está sempre aprendendo, né? O tempo todo. Acabei de ter aqui uma reflexão sobre esse processo, né? Para ver se a gente tangibiliza, né, essa transformação da raiva de uma maneira inequívoca. Ou seja, a raiva está vindo ali num determinado ângulo, um determinado comprimento ali de onda, que é de uma emoção provavelmente ruim, destrutiva. Se eu devolvo no mesmo comprimento, na mesma vibe destrutiva, é ruim. Se eu conseguir devolver essa raiva, não é para alguém, devolver para alguma coisa que não seja negativo, não seja destrutivo, então vou devolver com mais emoção. Essa vai ser a minha reação. Emoção. Emoção não. Motivação. Eu vou devolver com aprendizado. Estou indo por outro caminho. A minha devolutiva, essa é a palavra que eu estava procurando. A minha devolutiva é por outro caminho, é por outro circuito. Quando eu falo comprimento de onda, é um outro circuito. Eu tô
me conectando a um outro circuito diferente, né? Então eu acho que, seja lá qual for esse circuito diferente, use outro circuito. Não use o mesmo que veio o impulso da raiva para você voltar pelo mesmo caminho, que vai ser prejudicial para você. Sabe que a raiva, ela compreende uma boa jornada da minha inteligência emocional, né? Durante muitas décadas eu estava sempre navegando em como administrar essa energia. Eu sinto bastante, sabe? Que uma coisa não sai como deveria. Eu acho que um ponto aí para quem quer aprender a dominar essa energia, que funciona muito para mim, é ter uma autoconsciência muito alta. Então, quando você estiver ali nessa situação onde a coisa aconteceu, quanto mais rápido você perceber que você está tomado pela raiva e mudar a chave, fazer exatamente isso que você falou agora, mudar o comprimento de onda, melhor. Até que vai chegar uma hora que vai acontecer uma coisa terrível e você nem entra na vibração da raiva. Você fala, nossa, 10 anos atrás eu teria sentido raiva aqui. E hoje tá tudo certo, eu tô direcionando isso para outra coisa. Você fica até orgulhoso de você ali, né? Então, acho que é você estar atento à emoção, ao surgimento da emoção, onde elas nascem. A hora que você pega ela, quando ela tá pequenininha, ali é mais fácil de dar fim nela, né? Se você deixa ela crescer, começa a escalar, aquilo fica de um tamanho que depois fica difícil de conter. Verdade. Bom, foi esse nosso bate-papo de hoje, ou seja, a raiva é boa e nos vemos no próximo episódio. Um grande abraço. Esse foi o episódio de hoje. Se você quiser conhecer mais sobre o assunto, sobre todo esse desenvolvimento da mente empreendedora e da mente do líder do futuro, convido você a acessar o meu site gustavooliveira.com.br, que vai te direcionar para todo o trabalho da Upskill e todo o trabalho de desenvolvimento da liderança que a gente faz. Um grande abraço!